Leviatã, o príncipe, duas formas distintas de se deter o poder, pra aprender a governar. Maquiavel e Hobbes iremos analisar. Nicolau Maquiavel traz um princípio humano com face também cruel. Pra aprender a governar, prefiro que me temam ao invés de me amar. Deve-se manter o poder, 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 ou recorrer a qualquer meio de governar. E ter a consciência que os seus vão justificar. Minha cara autoridade, eu vou dizer o que fazer. Um princípio eficaz deve a polis entender. De uma forma realista eu estudo o estado. O pensamento de utopia deve se deixar de lado. Hobbes e o pensamento de um governo muito bruto. O estado é um leviatã e tem poder absoluto. Para manter a ordem deve fazer o que é preciso. Ideia absolutista e voltada pro fascismo. Já dizia que o homem é o lobo do homem. E tudo deve ser feito para manter a ordem. Vamos lá. Pensamento absolutista, defendido por Thomas Hobbes, filósofo contratualista. Um famoso pensador. Para a democracia ele foi um grande terror. Em seu estado natural, o ser humano é mau. Um forte corpo estatal vai governar a nação com um contrato social. O que eu quero te contar é o que Freud quer falar. O que eu quero te contar é o que a sua mente quer falar. Dividindo-se em partes disso, vemos que o mente também faz parte, descontrolando o inconsciente, fazendo então perder a mente. Freud então dizia que seus sonhos são coisas que normalmente não faria. Freud então dizia que seus sonhos são coisas que normalmente não faria. Olhando-se para a segunda parte disso, vemos que o ego também faz parte, controlando suas vontades, preservando sua sanidade. Freud então dizia que os seus sonhos são coisas que normalmente não faria. Pra finalizar, o superego também faz parte, tudo para controlar seus desejos e vontades. Freud então dizia que seus sonhos são coisas que normalmente não faria. Freud então dizia que os seus sonhos são coisas que desejas, porém não faria. Dia 23 de abril de 2021, 7 horas da noite.
Aqui estou mais um dia, fazendo mais um trabalho de filosofia. Se você não sabe como é, vou te explicar. Escolhi 2 filósofos, agora eu vou te apresentar. Vou falar do Thomas Hobbes e Montesquieu. Se não prestar atenção, o problema é seu. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra, enquanto Montesquieu nasceu na França. 2 filósofos diferentes que vou explicar. E o primeiro é o Hobbes, que vou começar na obra Leviatã. Explorou uma coisa bacana, seu ponto de vista da natureza humana. Falou de uma sociedade forte, vai vendo, de uma necessidade de ter um governo. Agora eu aqui nessa noite tensa, vou falar a última coisa que ele pensa. É o contrato social, onde falava que o homem vive em seu estado natural. Mas já só não é tão complicado, servia para explicar a relação do homem e o estado. Agora que já falei do Hobbes para vocês, agora eu vou falar de um cara francês. Montesquieu foi um dos principais intelectuais iluministas. Cantando desse jeito parece que sou um artista. Ele foi um dos que sentou a Revolução Francesa, e eu posso falar isso com toda a certeza. O que ele prezava era a liberdade econômica, religiosa e política da sociedade. Do que eu tô falando é do Estado liberal, onde as leis cuidavam do Estado e dos cidadãos em geral. Aconteceu que só mais de governo, que ao longo do tempo ele foi desenvolvendo na República. Presta atenção, o Estado atendia o interesse geral da população. Na monarquia, exercido por um monarca, seu poder não era absoluto, só saía por justa causa do poetismo. Vê se não toma um susto, era a única entidade que o governo era com poder absoluto. Agora que terminei minha apresentação, vou mandando aquele abraço para o Sérgio, um professor muito legal, um professor muito da hora. Lembro quando nós jogava bola junto lá na escola. Que volte logo às aulas, estou esperando o dia pra quando voltar ouvir. Bons dias. Eu apresento a vocês um filósofo inglês. E o nome dele era Thomas Hobbes. Suas obras abrangiam a política e também psicologia, física e matemática. Cresceu marcado pelo medo na Inglaterra, pois havia um pavor da dominação espanhola naquela terra. Então surgiu em sua mente o absolutismo, que ficou mais persistente. Não sabia que a ideia do absolutismo um dia o levaria ao exílio. Uma de suas obras, O Cidadão, a defesa da monarquia, que às vésperas da revolução, exilado na França, Leviatã escreveu. Suas obras eram contratualismo e justnaturalismo. Ateístas foram suas obras, foram todas consideradas por eles muito polêmicas. Com governo e monarquia foram assim chamados. Para de atenção, Schopenhauer trouxe para nós o mundo da vontade e da representação. Um tanto pessimista, sombrio e atrevido, quis ensinar que não sabemos nada sobre o indivíduo. Tudo que conhecemos não passa que já sabemos, ou melhor dizendo, atingimos nosso máximo de entendimento. Não sabemos nada sobre o mundo. Bem longe de conhecer a realidade nesse buraco sem fundo. Na realidade, ninguém conhece nada e nem se conhece, só parece. Tudo é fantasia dentro desse mar de hipocrisia. Entendemos aquilo que queremos entender, enquanto a realidade permanece oculta e ninguém a vê. Temos que entender que oculta a realidade é a nossa vontade. Algo tão simples, mas que parece que tira a liberdade. Somos feitos de robôs pela nossa vontade exclusiva, que parece tão inofensiva. Não nego que eu já fiz coisas que minha consciência dizia pra não fazer, mesmo assim eu fiz. Minha vontade mais uma vez me venceu. Acredito que não existe alguém que não passou por isso. Logo todos mantidos através de uma alienação do desejo que nos faz depender e que nos prende. Nossa satisfação gera como uma esmola que damos ao mendigo, como dizia o velho Chope. Tudo é temporário dentro de um tempo indeterminado. Será que um dia a perfeição vai chegar? Do mesmo jeito, se fosse tudo perfeito, ao mesmo tempo não seria. Se nós tivéssemos tudo para sermos satisfeitos e logo felizes, seríamos mais infelizes do que imaginávamos. Um mundo perfeito só passa de um mundo repleto de tédio e desgosto. Enfim, a hipocrisia, né? Mesmo com tanto, infelizes somos. Grande ator, como acabar com nosso sofrimento? Será que ainda aguento? A resposta é pequena, é o suficiente. Porque basta colocar em segundo plano o desejo de sempre querer mais e mais. Tudo que é demais não é bom. Te sufoca e você bate na mesma porta que é o sofrimento, rapaz.
que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer. A matemática é o alfabeto que Deus escreveu o universo. Essa grande frase é de Galileu, o grande pensador que o sistema solar descreveu. Quem diria que sua teoria estaria certa? Que o sistema solar não gira em torno da Terra. Aí veio o Montesquieu que escreveu os poderes executivo e legislativo. Não podemos deixar de lado o judiciário. Foi a filosofia me ensinou a voltar quando eu cresci. Foi ela me ensinou a questionar tudo que eu aprendi. Me ensinou a ser quem sou. Foi a filosofia me ensinou a voltar quando eu cresci. Foi ela me ensinou a questionar tudo que eu aprendi. Me ensinou a ser quem sou. E é com ela que eu vou. O cara que pensa em neuro toda hora, quem explica atitudes do passado e de agora, que está todo tempo querendo aprender, pai da psicanálise pra entender você. E ele estudou a cocaína, concluiu que prejudica. Esse cara é o Freud. O cara que enfrentou os nazistas como se fossem de aço, que teve seus livros em praça queimados, um judeu que conseguiu sobreviver, o filósofo que toda nação deseja ter, o que zombou do nazismo e fugiu do inimigo. Esse cara é o Freud. O cara que estuda a mentalidade de um sujeito, que classificou o ID como um conceito, criou um conceito, o ego e o superego, quem sentiu por Marta um grande amor cego. Não julgue a medicina que fiz, isso não condiz. Esse cara é o Freud. Esse cara é o Freud. Ao Nobel indicado, já dava pra prever, com uma inteligência inspiradora, que nos dá uma explicação motivadora. Esse cara é o Freud.
bandido que teve o câncer te impedindo. Na sua veia a morfina não satisfiz. Teu legado ficou aprendiz que te salva e te proclama. Ele tem a fama. Esse cara é o Freud. 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 Bom, eu vou cantar um rap e o filósofo que eu escolhi é o Saint-Simon. Aos 40 viajou para a Alemanha, Reino Unido e Suíça. Na época se dedicou à política e filosofia. Escreveu seu projeto com muita paciência. Criou uma nova religião baseada na ciência. Não achou nada mal trocar cientistas por padres na ordem social. Pensou em uma mudança radical do cristianismo e foi responsável por rastros do feudalismo. Tudo isso pelos operários que cansaram de ser abusados, então propôs a aliança de burgueses e operários. Saint-Simon começou a escrever para alguém que o escute e no final acabou que teve um belo de um fã-clube. Just you need some gas on. Just you need some gas on. Quero um filósofo inglês, mais importante do empirismo. Ele exerceu uma grande influência sobre os filósofos daquela época. Locke afirmava que o conhecimento vem da experiência, tanto na forma de sensações quanto na forma de reflexões. Para ele a soberania não fica dentro do Estado. Isso mostra que a população tem o direito de mandar ou não. Além disso, foi o primeiro a apresentar os três poderes que tem uma divisão baseada em três relações: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Investiguei a origem dos valores, perdi a fé em Deus e não me conheceu pela agressividade, me conheceu pela crítica. Deus me prepararam para ser pastor, mas minha mente tava uma confusão. Critiquei filosofia, razão, lógica e argumentação. O tempo me mostrou outra direção. Cheguei à filosofia pela música,
filósofo importante para a nossa história. Era poeta, compositor, acadêmico, crítico e filólogo. Escrevi vários livros e muitas músicas. Trabalhei com conceitos apolíneos e dionisíacos. Era um filósofo de suspeita, estuda mitologia grega. Tirei a filosofia pela música, questiona paradigmas. Os meus conceitos fundamentais eram a morte de Deus, o super-homem, a vontade de poder e o eterno retorno. Comecei os meus estudos pela filosofia pré-socrática, mas critiquei o seu período posterior. Influenciei por Schopenhauer, mas detestava o seu pessimismo. Comparei a sociedade antes e depois do cristianismo. Não existe nada impossível de ser pensado. O real é racional e o racional é real. Toda a realidade pode ser entendida por meio de conflitos. Por meio de conflitos e alcançando a verdade. Qualquer contradição pode ser resolvida. A criação de um pensamento que reflete a pessoa por meio da lógica, para que ela possa conhecer seu objetivo. O homem não é mais do que cérebro solar. Verdadeiro é o todo, verdadeiro é o todo. Observando os operários trabalhando, o proletariado tá quase se cansando. Mas o Karl Marx, ele tem uma proposta, o fim do capitalismo, só que o burguês não gosta não. Salário trabalhador quase não tem, o patrão gosta de explorar também. A mais-valia não deveria existir, não, não, não. Luta de classes eu vou defender, alienação eu não vou mais sofrer, desigualdade social a gente não vai ter. Não, 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 não. Tá vendo a burguesia porque é tão cruel? E os trabalhadores que se matam pra ganhar só uma mixaria que nem paga o aluguel. Então trabalhadores nos animamos pra lutar. A mais-valia, a injustiça, o materialismo histórico na mentira. E o povo vai lutar para poder ganhar. Capitalismo dificulta a nossa vida. O proletariado não tem direito algum. O manifesto comunista Marx escreveu: trabalhador vai ter o que mereceu. Justiça social e o fim do capitalismo. Salário justo não é utopia. Patrão não lucra mais com aquela covardia de ter que explorar alguém que vai trabalhar igual um condenado todo santo dia. Refletindo sobre o dogmatismo, o humano pode alcançar o real conhecimento. O ceticismo já tem uma ideia oposta. O ser humano nunca vai ter uma resposta. Só que essas ideias não tem do sentido que o Kant não tem. O ser humano não se encaixa em nenhum. Não, não, não. Então a teoria do criticismo Kant cria pra poder entender que existe um meio termo. Você não vai esquecer. Não, 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 não. Tá vendo um objeto que eu tenho a conhecer? Eu sou o sujeito e eu vou lá estudar. Conhecimento científico eu vou defender. Idealismo
Realismo transcendente explica a ciência, sensitivismo, racionalismo. Os dois juntos formam pensamento crítico, intuições sem fundamental. Não servem pra nada sem um racionalismo. Tá vendo um objeto que tem a conhecer? Eu sou o sujeito e eu vou estudar. Conhecimento científico eu vou defender. Idealismo transcendente explica a ciência, sensitivismo, racionalismo. Os dois juntos formam pensamento crítico, intuição sem fundamento algo. Não servem pra nada sem um racionalismo. Refletindo sobre o dogmatismo. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter, vai vendo. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Podemos julgar o coração do homem pela forma como ele trata os animais. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Toda reforma interior, toda mudança para melhor, depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Educação. É por isso que se manda as crianças à escola. Não para que se aprenda alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que lhes ordena. De modo que não pense mesmo que tem de pôr em prática suas ideias. O mundo é louco, ó. É necessário ver que Kant fundou o idealismo transcendental, que na filosofia foi um fato fundamental. Vou te ajudar, você bem mais específico. Ele justificou conhecimento científico. Sua filosofia fundou o criticismo, estabelecida a partir da crítica ao racionalismo. Mas calma lá, eu não tô te complicando. Kant delimitava o limite do conhecimento humano, diariamente aprendendo com as lições. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí ao conceito e terminou com ideias. A cada dia pensamos em várias estratégias para viver, se alimentar, justamente para viver nesse louco mundão. Quem não sabe o que busca não identifica o que acha. Por isso que eu estou atento nessa batalha, sabedoria e a nossa luta. O sábio muda de opinião, mas o ignorante nunca. E agora eu vou bem mais fundo. Temos que ter sabedoria pra viver nesse mundo. A felicidade não é o ideal da razão, mas sim da nossa imaginação. Nossa atitude é o nosso diferencial. Somos todos iguais, devente o dever da moral. Vimos aqui Kant e seus ideais, que na filosofia foram fatos essenciais. Kant pensou e ele foi falar que o homem é o único animal que precisa trabalhar. Vimos aqui um pouco do Kant, suas ideias, seu conhecimento e o seu modo de pensar. Agora vamos conhecer um pouco do David Ricardo. Então vamos lá. Economista inglês, nascido em Londres. Vou contar um pouco mais dele agora pra vocês. Ficou conhecido pelas suas teorias, que era acerca a base da economia, teoria do valor trabalho, vantagem comparativa e da renda de terras, que evoluiu a economia. Suas teorias foram bem bacanas e pra finalizar teve a equivalência ricardiana. David Ricardo era um cara trabalhador, passou alguns anos e ele logo se aposentou. Se dedicou na economia e foi estudar literatura, matemática, química e geologia. Na teoria do valor trabalho, vou te falar como pensou David Ricardo. Preste atenção no que eu te falo agora, pois o custo não se baseava na mão de obra, mas sim do processo produtivo, onde se tornou um fundamento do marxismo. Vemos também outra teoria, que foi a vantagem comparativa. Isso é a troca de bens entre países, cuja produção é mais barata entre um deles. Tem também outra ideia, que se trata da renda de terra, do benefício que o proprietário tem de alugar a sua terra. Na equivalência ricardiana, vemos a dívida pública não afeta a atividade econômica, ou seja, se um governo cobra imposto para financiar suas despesas, vemos que no final as atividades são as mesmas. Liberdade para empreender, liberdade para concorrer. O Estado não pode impedir
o mercado de agir. Novos tempos ecoam, novos tempos virão, e com eles esse povo trabalhar irão. Trabalhador especializado, muito irá produzir, preço correspondente à venda do produto, o consumidor irá pagar. Novos tempos ecoam, novos tempos virão, e com eles esse povo trabalhar irão. Quando a gente vai falar de filosofia, Bacon não brinca, ele ensina como uma ave de rapina. Em 1561 nascia o homem que mudaria a filosofia, buscando a verdade acima de tudo. Infelizmente morreria em 1626, o homem que mudou tudo. Mas como ele dizia com toda a sua grandeza, a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Agora falando um pouco de Galileu, na Itália em 1564 ele nasceu, de um comerciante de lã a um homem que no fim viraria um galã, de um homem que estudava por turnos, a um homem que descobriu os anéis de Saturno, um garoto com uma caneta, que no fim inventou a luneta, vivia como eles, de um jeito simples. Miesters nasceu na Alemanha, estudou teologia, mas nada acontecia. Convidaram para o clero, ele não queria, mas por quê? A Deus questionaria. Então continuou a sua trajetória e compôs sua obra literária. Foi para o exército e lá quase morreu. Voltou pra Basileia porque adoeceu. Mas em sua mente ideias floresceu, e com isso os seus livros ele escreveu. Nas ruas de Turim uma crise aconteceu, Niester passou mal e de tudo se esqueceu. Deram o seu livro para ler, ele achou uma ideia genial. O filósofo pensante a frase escreveu: o que não me mata me deixa mais forte. Na sua história houve uma vírgula, mas não um ponto final. Em 1900, com muitos pensamentos, na Alemanha, Niester faleceu. O controle social é um bagulho muito louco. Ele é muito legal, mas deixa no sufoco. É um conteúdo presente na sociologia, quase ninguém conhece, ele fica na nostalgia. Ele está presente na nossa vida o tempo inteiro, na vida do açougueiro e também na do padeiro. Ele controla a vida perante a sociedade, não importa o sexo nem mesmo a idade. Na escola, na igreja e até mesmo nas BR. É o que o povo fala, é o que ele te escreve, formal ou informal, interna ou externa. E seguindo da vida, a vida não é eterna. Foi um pensador e teórico francês. Saint-Simon nasceu em Paris. Mesmo conhecido, nunca deixou sua raiz. Independente da situação, foi um dos fundadores do socialismo cristão. De volta ao seu país, se tornou republicano. Por consequência disso, foi revolucionado após o ano.
em sua vida. Passou por várias dificuldades e com as suas atitudes provavelmente verdade. Nossa jornada chegou até ser preso, mas para ele isso não era um desprezo, pois sabia que corria pelo certo. Sempre em sua vida buscou o progresso, e aos 40 ninguém o dava nada, mas com a força de vontade ele se superava. E a cada dia ele fazia sua parte em busca de mudar a visão da sociedade. E com seus sinais ele ensinou que quem ri de si mesmo se diverte muito mais. E dessa forma provou ser uma boa pessoa, sempre nos ensinando a fazer coisas boas. E assim ele deixou seu legado, nos ensinando a nunca fechar com o errado. Resultado de sua experiência, desde pequeno agindo com consciência. Observava as condições da comunidade e na mente a inspiração de quem vive na sociedade. A jornada foi longa para ter um money e ser influente. A tal da questão social que divide as... Descartes foi herói, matemático e também francês. E a intuição era mostrar os porquês pra vocês. Outras 3 ganhou muitos corações com explicações e informações. Físico ainda moleque, mostrava truques para mais de 3. Agora filosofei, deixei o legado de tudo que fiz. E pelas minhas leis, a filosofia eu modernizei. E os refutados fiz chorar, com conceitos de se admirar. O mais conhecido de Paris. Não aceita não, nada é verdadeiro até que seja reconhecido. Você deveria agir com razão, problema deve ser analisado. Sim, penso logo existo, isso virou o seu método, para que nada seja omitido. Agora era fatal que o conhecimento terminasse assim. Um fim sentimental era um mistério de algo sem fim. E se fui pra outro lugar, e agora eu sou um louco a me perguntar, existo depois do fim.
Já a primeira vez influenciou o tempo. Ele acreditou que a natureza humana é boa, a sociedade é quem a corrompe. Foi necessário reduzir o poder. Desigualdade é tanta, exploração foi tanta, o cidadão se cansa. Pede uma mudança, contradições são tantas e a maldade avança. Suas ideias se clarão, nos guiam contra a escuridão. Os pensamentos abrem o caminho, o sol é a grande inspiração. Sou foi assim, filósofo sim, e também foi polêmico. Humanista francês, já a primeira vez influenciou o tempo. Ele acreditou que a natureza humana é boa, a sociedade é quem a corrompe. Foi necessário reduzir o poder. Desigualdade é tanta, exploração foi tanta, cidadão se cansa. Pede uma mudança, contradições são tantas e a maldade avança. Suas ideias se clarão, nos guiam contra a escuridão. Os pensamentos abrem um caminho, o sol é a grande inspiração. No século XVII nascia John Locke, pai do liberalismo. Ele era inglês e protestante, também era iluminista. Prega a teoria da tábula rasa, foi o fundador do empirismo lá no século XVIII. Infartou, logo morreu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é empirismo. Já faz muito tempo que eu não sei o que é empirismo. Oh, meu querido John Locke. Era opositor ao Thomas Hobbes e absolutismo. Também defendia o direito natural. Os seres humanos também têm direito à propriedade e à liberdade. Nós temos direito, todos podemos viver em paz. Já faz muito tempo que eu não sei o que é paz. Oh, meu querido John Locke. Já faz muito tempo que eu não sei o que é paz. Oh, meu querido John Locke. Já faz muito tempo que eu não sei o que é paz. Oh, meu querido John Locke. Já faz muito tempo que eu não sei o que é paz. Oh, meu querido John Locke. Bom, a nossa primeira paródia vai falar sobre Freud, que era um especialista em doenças nervosas, que fez muitas pesquisas, né, que contribuíram para a medicina e biologia.
Ele investigou sobre temas como a natureza das afasias, a paralisia cerebral na infância e as propriedades anestésicas da cocaína. Bom, Freud ele questionava sobre as doenças que estavam na mente e uma parte chamada segunda mente. Depois, ele denominou essa parte de inconsciente. Ele é conhecido como o pai da psicanálise, né? Ele tinha um consultório próprio que atendia pacientes com distúrbios nervosos. Ele tentou usar a hipnose como uma forma de terapia, mas acabou desenvolvendo outra técnica, que é o talking cure, que é como se fosse uma terapia nos dias atuais. Ele desenvolveu, né, a teoria da psicanálise, como eu já disse. Ele queria entender como funcionava a mente dos homens, em especial aqueles que tinham sofrimento mental, que não era um sofrimento físico, e sim psicológico. Como, por exemplo, os homens que iam às guerras, que eles voltavam traumatizados com o que tinha acontecido, né? Ele entendeu que as pessoas, elas não... Assim, quando elas não expressavam seus sentimentos, elas iam guardando aquilo e isso fazia mal tanto pra mente quanto pro corpo. Só que ela fazia tanto mal pra mente que acabava fazendo mal pro corpo. Ou seja, ação e reação. Mente e corpo interligados. Ele desenvolveu técnicas da psicanálise, né? E quando ele aplicava essas técnicas, os pacientes eram estimulados a externar seus pensamentos e memórias que causavam a neurose. Por exemplo, um homem que voltava da guerra, ele tinha neurose de que a qualquer momento ele poderia levar um tiro. Ou, por exemplo, quem foi para a Primeira e Segunda Guerra Mundial pensava que poderia cair uma bomba na sua casa a qualquer momento. Os judeus também tinham essa neurose, e era esse tipo de neurose que Freud tratava. A teoria freudiana explica que o comportamento humano ele pode ser determinado por motivações inconscientes provindas de experiências da infância, relacionadas com amor, a perda, a sexualidade, a morte e atitudes emocionais complexas por parte de seus familiares. Então, por exemplo, uma pessoa poderia ter trauma de amor de pai, por isso não quer ser pai, certo? Ele acreditava que a mente humana era composta por 3 elementos principais. O ID, né, que é a identidade, o ego e o superego. Freud acreditava que as pessoas elas podiam ser curadas tornando os seus conscientes responsáveis por seus pensamentos, né? E por motivações inconscientes. O objetivo da teoria da... Calma, como eu posso explicar, né? O objetivo da teoria da psicanálise era elaborar um tratamento para curar essas pessoas desses traumas. E por isso foi desenvolvida a terapia psicanalítica. E o objetivo dessa terapia era liberar emoções e experiências reprimidas, que faz a pessoa ter uma experiência de cura, né, para ela se autoajudar. E para o Freud, o inconsciente é constituído de desejos, pulsões, e que se eles forem reprimidos, eles podem gerar essas neuroses através da fala, né? E a fala em si era um meio de curar as pessoas, né? Então, agora, né, com a Giovana, nós vamos ver a paródia sobre Freud. No cara londrino que acaba de se formar, que sempre estudou para se especializar em doenças nervosas que queria achar, em doenças nervosas que queria achar. Ele fez muitas pesquisas para tentar tudo mudar, as áreas da medicina e da biomelhorar. Investigou muitas coisas como as afasias e as propriedades boas da tal cocaína. Pra testar decidiu ser a cobaia, além de prescrever
caras e passou a questionar outras doenças de lá que estavam na mente, mas em outra parte lá. Abriu um consultório para atender pacientes com distúrbios nervosos e outras coisas da mente. Tentou usar hipnose como uma terapia, mas não deu muito certo. Migrou por tapunto, um tipo de desabafo para a malabar, que se tornou a base da psicoterapia. Depois disso nasceu a psicanálise e ele entendeu que deve sempre se expressar, e se não quiser doente ele estará, e com suas novas técnicas ele ia só curar. Além disso descobriu as motivações do homem que vão desde a infância até os dias atuais. Esse é o objetivo da psicoterapia, dar voz ao inconsciente para a superação de traumas e a cura das desordens e processos mentais. Bom, vamos falar sobre Descartes agora, né? René Descartes era um matemático francês muito importante. Ele quem criou o plano cartesiano. E uma das frases mais famosas dele é: penso, logo existo. Ele afirma que a filosofia não conduz nenhuma verdade indiscutível. Só a matemática demonstra aquilo que afirma. Ou seja, só a matemática é exata. Só a matemática te dá certeza sobre as coisas. Descartes ele foi um filósofo muito importante que contribuiu para os pensamentos iluministas, né? Que eles apenas acreditam na razão e naquilo que eles podem provar. Criou uma filosofia que fosse totalmente fundamentada na verdade e acreditava que a ciência ela deveria ser na prática e não especulava que o racionalismo devia ser a única fonte de conhecimento. Descartes acreditava que havia uma verdade absoluta e, para atingi-la, desenvolveu o método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Ao duvidar de tudo, ele alcançaria o conhecimento verdadeiro, que não poderia ser contestado. Ou seja, você duvidar de tudo te levava à verdade absoluta, porque quanto mais fundo você fosse, mais verdadeiro seria o resultado. Esse filósofo começa a duvidar de diversas coisas existentes para concretizar sua teoria, que é a dúvida dos sentidos, pois eles podem ser fontes de engano. Dúvida da nossa impossibilidade de reconhecer ou não sonhos, né? Porque a gente não sabe se a gente sonha às vezes com um momento ou se aquilo realmente aconteceu. Isso é uma confusão mental. E na maioria das vezes, isso acontece com frequência na vida de pessoas específicas. Isso pode ser um tipo de doença, né? E ele queria, né, provar que se a gente começasse a duvidar de tudo, a gente saberia reconhecer ou não esses sonhos, né? E que a gente não podia duvidar da nossa própria mente, né? A gente tinha que tentar confiar nela e se a gente começasse a não reconhecer isso, nós tínhamos que duvidar. E era dúvida atrás de dúvida. Então, ele percebe que a matemática é um conhecimento pouco mais verdadeiro e inquestionável, mas ela pode enganar mesmo assim. Portanto, a única verdade absoluta era a capacidade do ser humano de duvidar, reflexo de sua capacidade de pensar. Então, se a gente duvida, logo a gente pensa. E, na verdade absoluta, estaria sintetizada a fórmula do eu penso, a partir da qual concluiu sua própria existência. Sua teoria passou a ser resumida na frase penso, logo existo. E agora, vamos ficar com a Isabela Daro cantando a nossa paródia do René Descartes. Era um filósofo importante pro iluminismo.
que só acredita na razão e no que podem provar. Ciência devia ser na prática, era sua opinião. Racionalismo é fonte mais segura pra se aprender. E pra ele tinha uma verdade que era absoluta. E assim, duvidando de tudo, ele alcançaria o conhecimento verdadeiro que não pode contestar. Duvidando de diversas coisas pra sua teoria afirmar. Da dúvida sobre os sentidos que são fontes de engano, pra reconhecer ou não sonhos, transformando a realidade em sonho. Eu te chamo e portanto não acreditemos mais na nossa própria mente, só na matemática. A matemática então é muito inquestionável e de se confiar. E mesmo assim pode errar. E a única verdade absoluta é a de duvidar, que é reflexo de se pensar. E portanto não a temos mais na nossa própria mente, só na exatidão da matemática, que é algo muito exato. Que é reflexo de se pensar. E portanto não a temos mais na nossa própria mente, só na exatidão da matemática, que é algo muito exato. Sempre presa nas minhas questões, sem coragem de sozinha andar, pois eu mesmo me traio ao tentar. Quando a felicidade quero ter, posso sempre andar pra frente, mas sempre só um passo atrás. A minha vida é tão confusa, ao contrário eu devia tentar. Será que vou conseguir me amar? A vida não parece se resolver. Tenho que ir sozinha mesmo sem me conhecer. Eu quero acreditar em mim, mesmo que às vezes eu vá duvidar. Eu quero tentar meus desejos limitar, não irão me parar ou me nomear.
pois as minhas dúvidas vou responder quando eu ousar. A minha liberdade me cansa, parece que eu não tenho chão. Não ouso, não sair da linha, me sinto presa em vão. Minha ansiedade acaba me cercando, como se eu fosse quebrar ao tocar. Será que vou me corromper se meu próprio caminho andar? Posso sempre andar pra frente, mas tô sempre um passo atrás. A minha vida é tão confusa, ao contrário eu devia tentar. Será que eu vou conseguir me amar? A vida não parece se resolver. Tenho que ir sozinha mesmo sem me conhecer. Eu quero acreditar em mim, mesmo que às vezes eu vá duvidar. Eu quero tentar meus desejos limitar. Não irão me parar ou me nomear, pois as minhas dúvidas vou responder quando eu ousar. Nicolau Maquiavel, italiano de nascença, nasceu, viveu, morreu lá em Florença, historiador, poeta e diplomata, deixou na história definitiva sua marca. Na política ele começou jovem, teve seu auge lá pros 29, se tornou secretário da chancelaria, aonde cuidava de toda a burocracia. Quando ninguém esperava, a ditadura chegou e com seus princípios Nicolau não concordou. Depois de expulso da floresta foi pro campo. Estava triste, mas não ficou em pranto. Olhou para os lados, não viu o que fazer. Pegou uma pena, começou a escrever. Agora veja só o que esse maluco fez. Acabou o livro em menos de um mês. Com o livro terminado, não era entendido. Enquanto o tempo passava, Mussolini se inspirava como a obra de um ditador. A igreja não gostou, então foi excomungado. E então nunca mais ficou de lado. Marcado no livro de história ele ficou. No século XVI, a igreja estava muito raivosa. Não era um bom momento para desafiá-la. O sistema planetário era geocentrista, tudo gira em torno da Terra. E se você não gostou, é melhor baixar a cabeça. Mas Galileu Galilei estava olhando para o espaço. Elaborou uma teoria que deixou Aristóteles no chinelo.